21st century. Trust in my word, let it set you free. Wait no more, hear the call. Yes, no more, I'm here for all. Speculate no more, let the truth unfold. I've returned with a story to be told. Through the trials of life, when shadows loom, I bring the light, let your spirit bloom. The world may doubt, but just look around. In every heart, my love can be found. Put aside the creeds, let the spirit guide in the rhythm of life. Thank you, everybody who paid their maaser. Obrigado a todos que pagam seus maaser. No one's exempt. Ninguém é isento. Yahuwah makes it very clear in his word Yahweh deixou bem claro na palavra dele that he will not harbor a thief. que ele não é anfitrião de ladrões. Don't expect Yahuwah to build your, ladies come in, please, to bless your work of your hands. Não espere que Yahweh abençoe o trabalho das suas mãos. And at the same time, robbing the work that needs to be done Enquanto ao mesmo tempo você rouba do trabalho que precisa ser feito. for his kingdom. O reino dele. If you want Yahuwah to bless the work of your hands, Vocês querem que Yahweh abençoe a obra das suas mãos? you have to make sure that the gospel and the needs of the saints are provided for. Vocês têm que certificar que o evangelho e as necessidades dos Kiddushim são providas. Just because you're poor doesn't make you exempt or give you license to be a thief. E só porque vocês são pobres, isso não é isenção ou licença para ser ladrões. So I'm glad to see we've had 4 tithers so far. Estou feliz de ver 4 dizimistas até agora. A total of 4. Total de 4. So it depends how you look at it. Depende de como você olha isso. We probably have 300 or 400 people listening. Talvez a gente tenha umas 300, 400 pessoas ouvindo. And only 4 have used the QR code. E só 4 usaram o QR Code. So either that you're giving by another means, Ou vocês estão dando através de outro meio, or you continue to be a thief. ou vocês continuam sendo ladrões. Yahuwah knows you have 7, 8 children. He's the one that gave you those children. E ela sabe que vocês têm 7 ou 8 filhos. Foi ele que deu para vocês. And he would never ask you to take food from your children and give to Yahuwah. Ele nunca pediria para tu tirar a comida da boca dos teus filhos para dar para You ele. have it all messed up. It's Yahuwah who provides. Vocês bagunçaram toda a equação. É Yahweh que provê. Ladies, can you please come in? Please, that would be appreciated. I'm going to wait for them to come in. Let's see how long this takes. Vamos esperar para elas entrar, ver quanto tempo demora. They will be now. What a mean rabbi. He actually looks for decency and order. O rabino malvado, ele procura ordem nas coisas. You all done? Rivka, can you come in, please? I do believe you need the word also. So we'll be starting part 37. Vamos começar a parte 37. In our ongoing look into the return of Yahusha. Nosso olhar contínuo sobre o retorno de Yahusha. And if you're part of Yadi and you're part of this ministry, it is essential. Se vocês são parte da Yati e parte desse ministério, é essencial for you to drop what you're doing during the week. Para que vocês parem o que estão fazendo durante a semana. And catch up on all the parts you missed. E se atualizem em todas as partes que vocês perderam. Because if you don't catch up on all the parts, you're going to wind up speculating, and speculating never leads to a good result. Se vocês não se atualizarem, vocês vão começar a especular. E especulações nunca levam a bons resultados. Okay, so our new friends in Uriana, I want you to catch up. I've asked Yoshi to help you and answer any questions you may have.
Vocês novos aí em Uiraúna, por favor, se atualizem e o Yoshi está disponível para responder as suas perguntas se houverem. And that's an order. Isso é uma ordem, That's not a suggestion. isso não é uma sugestão. Part 37 in our ongoing series, Parte 37 na nossa série contínua. I've entitled today's teaching, Eu intitulei o ensino de hoje A Futurist Return O Retorno Futurista of the Messiah do Mashiach and the True Prophet Test. e o verdadeiro teste do profeta. The futuristic return of the Messiah O retorno do Mashiach futurista and the true prophet test. e o verdadeiro teste do profeta. We're going to prove today how essential it is Nós vamos provar hoje quão essencial é to believe Messiah's very own words, acreditar nas próprias palavras do Mashiach. that he would return in the first century generation, Ele voltaria na geração do primeiro século, at the end of the Mosaic age. ao fim da era mosaica. Not the Torah, but the approach of the Levitical sacrificial system. Não a Torá, mas a abordagem do sistema sacrificial levítico. But 1 Corinthians 10:11 cannot be clearer. Mas 1 de Coríntios 10 e 11 não pode ser mais claro. Yahushua came at the end of the ages. Yahusha veio no fim das eras. And everything that was written before that was an example for us, meaning the first century saints. E tudo que foi escrito antes disso foi um exemplo para nós, em outras palavras, nós, os crentes do primeiro século. About whom the end of all the ages, meaning the final age, had come. Acima de quem o fim de todas as eras tinha culminado ou vindo. I believe for many of you, when I taught you that if you stick to the four Gospels and Daniel, and you take out all the other epistles and the book of Revelation, and then stop and say, according to the four Gospels and Daniel, the words of Yahushua, when did Messiah come? In the first century or not yet? Eu acredito que pelo aquilo que eu ensinei para vocês, se tu pegar só os 4 evangelhos, o livro de Daniel, tirar Apocalipse, tirar 1 de Pedro, tirar 1 Tessalonicenses, só os 4 evangelhos e Daniel, você vai conseguir se fazer a pergunta, o Mashiach veio ou ainda virá? And it is super clear to any honest person E fica muito claro para qualquer pessoa honesta that he returned when he said he would in that generation. que ele retornou quando disse que retornaria naquela geração. Once you have that as a sure foundation, now go to Thessalonians. Uma vez que você tem isso como fundação assegurada, aí vai Now para go to Tessalonicenses. Revelation Aí vai para Apocalipse, because you have established a sure foundation. porque vocês estabeleceram uma fundação assegurada. You cannot begin to try to understand eschatology Você não pode começar a entender a escatologia in Revelation 21. em Apocalipse 21. No more suffering, no more dying, no more crying, no more tears. You cannot start there because you are divorcing yourself of the foundation of the Tanakh. Sem mais sofrimento, sem lágrimas, sem doença. Você não pode começar no final e se divorciar do Tanakh. And all Yahusha's teachings were based on the foundation of the Tanakh, which is why he told you to read Daniel and the law. E todos os ensinos de Yahusha eram baseados no Tanakh, que é o motivo pelo qual ele te disse para ler Daniel e a lei. Once your foundation is firm and you know that Yahusha said and Daniel said and the Father in heaven said that he came to die and to rule, all within a span of a generation, which is 40 years. Quando você se certificar que tudo que Yahusha disse, que Daniel disse, que o Pai Celestial falou, isso tudo culmina nesse período de 40 anos. And Yahuwah left us a test. E Yahweh nos deixou um teste. Yahusha left us a test so we could know if Moshe Konachowski is a liar or, worse than that, E Yahusha nos deixou um teste para saber se o Moshe Koniuchalski é um mentiroso ou pior do que isso, if Yahusha is a liar. se Yahusha é mentiroso. Because if Yahusha lied to us about his return, Porque se Yahusha mentiu para nós sobre o retorno dele, and I'm talking about the generation or the timing, eu estou falando sobre a geração ou o tempo. he failed the test of a true prophet. Ele falhou o teste de um verdadeiro profeta. So this is not a matter of is Shaliach Moshe right? Is another teacher in Brazil right?
Is another teacher in Ecuador right? This is not a matter of who's right. Isso aqui não é uma questão se o Sholiach Niuchalski está certo, se um pregador no Brasil ou um professor no Equador estão certos. Não tem nada a ver com quem está certo. This is simply a matter of does Yahusha pass the test? Isso é uma questão simples de Yahusha passa no teste? Moses passed the test. Moisés passou no teste. Musha passed the test. Musha passou no teste. Because everything he said would happen did happen. Porque tudo que ele disse que aconteceria, aconteceu. You're messing with the wire, Mariam. Be careful. I don't know. The wire's moving. So what? Be careful. So this is very important for each one of us. Isso aqui é muito importante para cada de nós. There was a test that we can test. Entendamos que há teste pelo qual podemos testar. Not only when the return of Messiah is, but if Yahusha is even worth following. Não só se o retorno do Mashiach é no primeiro século, mas se ele é um profeta que vale a pena seguir. And it's an easy test. E é um teste fácil. It's an open book test. É uma prova com consulta. It's not a complicated test. Não é uma prova complicada. Please put Devarim 18. Let's start the test in verse 17. Vamos começar em Deuteronômio 18, versículo 17. Devarim, Deuteronomy 18, 17. Devarim, Deuteronômio 18, 17. You don't have to worry about who's right. All you got to figure out is Yahusha a false prophet? Then he has not returned. If he's a true prophet, then he's already returned 2,000 years ago. That's all. This test will determine what you should believe. It's not my teaching, somebody else's teaching who teaches different. Isso aqui é um teste bem simples. Se Yahusha já retornou, ele é um verdadeiro profeta. Se ele não retornou, ele é um falso profeta. É só isso. Não se trata de acreditar no ensino de um ou no ensino de outro. Yahuwah said to Moshe, they have well spoken that which they have spoken. Yahweh falou para Moshe, eles falaram bem aquilo que disseram. In other words, they didn't want to hear his voice anymore. It was too intimidating. Eles não queriam mais ouvir a voz de Yahweh, pois era muito intimidadora. They didn't want to experience his fire anymore. Eles não queriam mais experienciar o fogo dele. Verse 18. Versículo 18. Yahuwah speaking in the first person. Yahweh está falando em primeira pessoa. I will raise up a Navi, a prophet from among their brothers, meaning he's going to be a Yisraelite. Eu levantarei para eles um Navi de dentro dos seus irmãos, ou seja, ele será um Yasraalita. Like you, Moses. Como tu, Moisés. And I will put my words in his mouth. Eu colocarei minhas palavras na boca dele. And he shall speak to the people all that I, the Father, shall command him. E ele falará para o povo tudo que eu, o Pai, o ordenar. And it shall come to pass, whoever will not listen to my words, that this prophet like unto Moses shall speak in my name, in the name of Yahuwah. E acontecerá que todos aqueles que não ouvirem essas palavras do meu profeta, como Moisés, posto por Yahweh, The true name of Yahuwah. o verdadeiro nome de Yahweh, The Father has no other name. o Pai não tem outro nome. The others are adjectives or compound names or titles. Os outros são adjetivos ou nomes compostos ou títulos. Yahuwah Yireh is an adjective. Yahuwah Shalom is an adjective. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. There's no J in Hebrew, but I'm just trying to make a point. Those are all adjectives. They are not that the Father only has one name. Yahweh Yireh, Jehovah Jireh, todos esses títulos aí, eu sei que não tem J em hebraico, mas estou fazendo um ponto. Yahweh só tem um nome. And it's not Yahweh because in the ancient Hebrew, the Vav was pronounced U, not Wa. E não é Yahvé, porque no hebraico o Vav era pronunciado U e não Vá. And will come to pass who will not listen to my words. E acontecerá que qualquer um que não ouvir as minhas palavras, That he shall speak and he's coming in the future. que ele falará, ele está vindo no futuro. I will require it of him. Eu requerirei dele. So whoever this prophet is, we know it's Yahusha. E qualquer que seja esse profeta, nós sabemos que é Yahusha. If we do not listen to every single word that the Father puts in his mouth, he will require our soul. Se nós não ouvirmos todas as palavras que Yahweh colocar na boca dele, ele requererá da nossa alma. It's a matter of salvation. É uma questão de salvação. That's his first advent. Essa é a primeira vinda do It Mashiach. doesn't matter, the second coming doesn't matter if you do not believe his words and his ministry of the first advent. A segunda vinda não importa se tu não acredita nas palavras e no ministério dele na primeira vinda. The first advent turned you from an enemy into a friend. O primeiro advento te fez de um inimigo para um amigo. The second advent turns you from a widow or a unmarried woman into a married woman.
O segundo advento te faz de uma noiva, uma mulher solteira, em uma esposa. They are two necessities in order to be his wife. Há duas necessidades para ser esposa dele. You can't be his wife if you're just engaged, and you can't be his wife if you're his enemy. Tu não pode ser esposa dele se tu for uma mera noiva, e tu não pode ser esposa dele se ainda for inimiga dele. So the first coming turned us from enemies to friends. Então a primeira vinda nos transformou de inimigos para amigos. The second coming turned us from bridesmaids into a full-fledged wife. E a segunda vinda nos transformou de uma noiva para uma esposa. Verse 20, but unlike the true prophet, Versículo 20, mas diferente do verdadeiro profeta, Deuteronomy 18:20, the Navi, the prophet, Deuteronômio 18, 20, o Navi, o profeta, who will presume to speak a word in my name. In other words, I'm going to come back in your life. que presumir que vai falar uma palavra no meu nome, ou seja, Yahushua falando, eu vou voltar no teu tempo de vida. Don't make any plans, sell your land, lay them at the apostles' feet. Acts chapter, what is it? 5. Lay it at the apostles' feet. Eu tô voltando no seu tempo de vida, não You faça won't need that land. You won't need that telephone. You won't need that car. You won't need that horse. You won't need that buggy. Pega essa terra, pega esse carro, esse cavalo, esse buggy que você tem aí, vende, dá para os apóstolos, que eu tô voltando daqui a pouco, você não vai precisar de mais nada disso. Because all these things will be fulfilled in this generation in which I am speaking to you, which was 30 AD, and the generation ended in 70 AD. Porque todas essas coisas que eu tô falando agora para vocês em 30 AD, e elas vão se cumprir até 70 AD, primeiro século. A Navi who presumes. Navi que presume. He promises something like a return. Ele promete algo como o próprio retorno. In my name. No meu nome. Yahushua said, I come what? The Father's name. I come in the Father's name. So Yahushua promised to come back in the first century in whose name? Yahweh's name. Yahushua prometeu voltar no primeiro século no nome de quem? No nome do Pai. In the one true name. No único nome verdadeiro. If he speaks a teaching, a word that I have not commanded him to speak. Se ele está falando um ensino ou uma palavra que eu não lhe ordenei falar. Meaning false word. Em outras palavras, palavras falsas. False teaching, false doctrine. Ensino falso, doutrina falsa. Or if he speaks in the name of other Elohim. Ou se ele falar no nome de outros Elohim. That prophet must, not shall, not maybe, not perhaps, not procrastinate. That Navi must die. Esse profeta deve morrer. Não talvez, não de vez em quando, não temos que pensar, não, esse profeta deverá morrer. So based on Devarim 18:20, the Jews thought they had their justification for helping to murder Yahushua, because according to him, he was the son of Yahuwah, and he was one with the Father, and they did not accept it. So according to their theology and their doctrine, it was not an option. Yahushua had to die, or the Jews were not doing their obligation. A prophet who teaches in the name of Yud, Hey, Uhe, and those things are false and they do not come to pass. He predicts the future and they do not come to pass. The Jewish Sanhedrin has an obligation to kill that man. Os judeus, basicamente, os fariseus tiveram todos os motivos na cabeça deles de matar Yahushua, de acordo com Deuteronômio 18, 20. Eles pensaram, pô, esse cara tá dizendo que vem no nome de Yahweh, isso é uma blasfêmia absurda, ele é um profeta, tá dizendo um monte de coisa que não tem nada a ver, ele tem que morrer. Então, o Sanhedrin judaico tinha uma obrigação de matar o profeta que presume falar no nome de Yahweh, mas o que ele diz é mentira. Eles tinham uma obrigação. So the Jewish leaders thought they were doing the right thing. Então, os líderes judeus pensaram estar fazendo a coisa certa. That they were protecting the nation from a Torah breaker because he healed on Shabbat, he did miracles on Shabbat, and he broke the Shabbat, their version of the Shabbat. So they thought they were defending the nation. So for them, it was a shut case. Yahushua was false. He failed the test. That's the real reason Yahushua died, other than the Father wanted him dead, right, as a living sacrifice or a dead sacrifice. But according to Jewish law, Yahushua had to die. Eles achavam estar fazendo a coisa certa porque esse homem estava dizendo que veio no nome do Pai, ele estava quebrando o Shabat, ele estava fazendo cura no Shabat, fazendo milagre no Shabat, tudo isso que a gente já leu.
Então, na cabeça deles, eles não tinham outra opção. Eles tinham que matar esse cara, porque, de acordo com a lei judaica, um profeta que fala coisas que não acontecem tem que morrer. Put verse 20 back up, please. So if Yahusha promised that he would come back in the lifetime of the first century apostles, Então, se Yahusha tivesse prometido que, como ele fez, que voltaria no primeiro século, no tempo de vida dos apóstolos, and we're not going to go over that. If you don't know those verses by now, then you need a romper room teacher, not a Bible teacher. Okay, every week we go over those verses. I ain't doing it no more. You got to do some sheet time, sweetheart, and you've got to do some homework. E eu não vou me revisar esses versículos. Se vocês não decoraram os versículos até agora, vocês precisam voltar para o jardim de infância. Você não tem que procurar um professor bíblico. Eu não vou fazer isso de novo. Vocês têm que fazer o próprio dever de casa. If he said he would return in their lifetime, Se ele disse que retornaria no tempo de vida deles, and the prediction, because it was a prediction, e a previsão, porque era uma previsão, did not come true, não acontecesse, Yahusha died not for our sins, but because he was a false prophet. Yahusha morreu não pelos nossos pecados, mas porque ele foi um falso profeta. Verse 21, but if you say in your love, Versículo 21, mas se vocês disserem no seu love, how shall we know como que nós saberemos the prophetic word that Yahuwah has or not spoken? a palavra profética que Yahweh falou e que não falou? Verse 22. Versículo 22. When a Navi speaks in the name of Yahuwah, did Yahusha teach in the name of Yahuwah? Quando o Navi falar no nome de Yahweh, Yahusha ensinava no nome de Yahweh? He didn't come in any other name, Buddha, Shmuda, Confucius, Zoroaster, Gilgamesh, right? He didn't come in any other name. Ele não veio em nenhum outro nome, Buda, The Jolly Confúcio, Green Giant, right? He didn't come in any other name. o Gilgamesh, o meu amigo gigante. Não, ele não veio em nome de ninguém. If what he says does not follow, Se o que ele disser não seguir, if what he said does not come to pass, se o que ele disser não acontecer, this is a thing which is not from Yahuwah. isso é algo que não é de Yahweh. Yahuwah has not spoken, Yahweh não falou, but that prophet has opened his mouth, his big mouth, presumptuously. mas esse profeta falou, abriu sua bocona presunçosamente. Do not be afraid of him, Não tenham medo dele, because he must die. porque ele deve morrer. Whatever he said is irrelevant. If it doesn't come to pass, O que quer que ele disse é irrelevante. Se não acontecer, you need to take him out. nós temos que tirar ele daqui. And then you have nothing more to be afraid of. E aí você não tem mais nada do que ter medo. By the way, this eliminates all the prophecy teachers we have today on television. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming today. The Lord showed me he's coming in October of 84. You got to buy your Cheerios. Hurry up, hurry up. These Cheerios will last. When the nuclear weapons hit, these Cheerios will last. Hurry up. We got Kit Kat bars that will survive any nuclear attack. Because I was wrong. Sorry. It was just math. He's coming in 86. No, wait, I was wrong. My wife told me I missed a number 2. So it's 89. No. He's coming on Yom Kippur in 1993. These people, if under the Torah, every one of those bozos should be dead. E isso elimina 100% dos professores de profecia que nós temos na televisão. Ah, não, ele vai vir em outubro de 84, compre os seus Cheerios, compre os seus Kit Kat, aquelas comidas. Não, isso aí eles fizeram agora de uma forma mais tóxica, ele segura até ataque nuclear. Não, desculpa, eu errei a matemática, vai ser em 86. Não, peraí, minha esposa me disse que eu errei um 2, então vai ser em 93 em Yom Kippurim. Todos esses palhaços, de acordo com esses versos, já tinham que estar mortos. If a prophet, a Navi speaks, Se um profeta, um Navi, falar and it doesn't come to pass, e não venha se passar, he has spoken presumptuously. ele falou presunçosamente. Ignore that person and kill him. Ignore essa pessoa e matem-lo. The leaders kill him and the rest of you ignore him. Os líderes vão matar ele e vocês ignorem ele. So I would surmise the whole messiahship hangs on this. Então, eu diria que esse negócio do Mashiach depende de tudo isso aqui. Why are you worshiping him as a savior? Because your daddy took you to a Southern Baptist church when you were young? That has nothing to do. You better put this man, Yahusha, who you claim to worship, you better use the litmus test, the prophet test that Yahuwah provided for you. Por que vocês adoram esse cara que vocês chamam de Salvador? Porque o seu pai mandou vocês fazerem isso na época da igreja? Não. Se vocês adoram esse cara, esse suposto Messias, vocês têm que colocar ele através do teste. Vocês têm que passar ele pelo teste definitivo de um profeta. He left it there for you to test me. Yahweh deixou isso aí para me testar. Test her.
para testar ela, to test each other. para testarmos uns aos outros. If I told you Yahusha came back the first time, but he's sending his uncle Muhammad, and Muhammad's going to be the Messiah the second time, you think you might want to test that? Se eu disser para vocês que sim, Yahusha veio a primeira vez, mas Hello? ele vai mandar o tio Maomé dele para voltar a segunda vez e ele vai ser o Mashiach, vocês acham que vale a pena testar minhas palavras? If somebody told you Yahusha came once, but he's sending his uncle named Muhammad, and Muhammad's going to be the Messiah of the second coming, do you think you may want to test that? Se eu disser para vocês, se alguém disser para vocês que o Mashiach veio a primeira vez e o tio Maomé dele vai ser o Messias da segunda vinda, vocês acham que vale a pena testar essa frase? That wouldn't make Yahusha a false prophet. That wouldn't make Muhammad a false prophet. That would make Yahusha a false prophet because he told you that Muhammad was his uncle. Isso não faria de Maomé um falso profeta, isso faria de Yahusha um falso profeta, porque ele disse que Maomé é o tio dele. And that's exactly what he did. If he did not come in the first century when he said he was going to come, then he might as well tell you that his uncle is Muhammad. E se ele fez isso e não voltou quando ele profetizou que voltaria, pô, ele pode dizer que o tio dele é Maomé, porque ele já é um falso profeta para começo de conversa. Which means he failed the test. O que significa que ele falhou no teste. Everybody sitting at that beautiful table in Campina, Então todo mundo sentado nessa mesa linda em Campina, go home, go drink, go take drugs, have orgies because there is no Messiah. He lied to you, and your whole life is a myth. vão para casa, bebam, comam, façam orgia, porque a vida de vocês é um mito, já que ele mentiu. Go home. Podem ir para So casa. this is not, well, is this teaching right or not? I'm going to check all my prophecy books. I'm going to read if you read your prophecy books, you're going to be more confused than when you started. Isso aqui não se trata de, esse ensino será que tá certo? Eu vou ler meu livro de profecia em casa. Se tu ler os teus livros de profecia que você tem na tua prateleira, você vai estar mais confuso do que quando nós começamos. Put on, please, Yochanan 7:39. Vamos para Yohanan 7:39. We're going to hold Yahusha to the test. Nós vamos segurar Yahusha no teste. Did the Jews murder him, or were they carrying out the Torah because he failed the test of a true Navi? Os judeus estavam apedrejando ele injustamente ou eles estavam fazendo a coisa certa por causa do teste de um Navi? He said, whoever believes in me will have rivers of Mayam Chayam. Ele falou, quem quer que crer em mim terá rios de Mayam Chayam. He spoke of the Ruach, Ele falou do Ruach, which those who trust him would receive, que aqueles que confiam nele receberão, because the Ruach was not yet given, porque o Ruach ainda não tinha sido dado, because Yahusha was not esteemed. porque Yahusha não tinha sido estimado ainda. Then there was a division, just like today. Aí houve uma divisão, igual hoje. Many of the Yehudim said, this is Hanavi. Muitas pessoas do povo disseram, esse aqui é o Hanavi. Not a prophet, the prophet. Não um profeta, o profeta. Definite article. Artigo definido. The prophet O profeta. of Sefer Devarim 18:18. Do Sefer Dvarim 18:18. See, in most translations, it just says the prophet. Na maioria das traduções fala só o profeta. But in the RSTNE, it's the Navi of Sefer Devarim. Mas nas RSTNE lá está escrito o Navi, Hanavi de Sefer Devarim. The others said, this is the Mashiach. Os outros disseram, esse aqui é o Mashiach. But some said, no, shall the Mashiach come out of Galilee? Mas outros disseram, não, mas o Mashiach vai sair da Galileia? Has not the Kidvei HaKadosh said Mashiach would come from the Zerah of David? As Kidvei HaKadosh não disseram que o Mashiach viria da Zera de Davi? From the town of Beit Lechem, the house of bread, Da cidade de Beit Lehem, da casa do pão? where David was born, Onde David nasceu? where David was from? Da onde Davi era? So some believed he was the Messiah or the prophet of Deuteronomy 18. Então alguns acreditavam que ele era o Mashiach, o profeta de Deuteronômio 18:18. Others said, no way, he cannot be the prophet like unto Moses, Outros disseram, não, mas peraí, ele não pode ser o profeta como Moisés. because Moses didn't come from Galilee. Porque Moisés não veio da Galileia. And Micah 5:2 said, E Miqueias 5:2 dizia, Micah 5:2, written 700 BC, Miqueias 5:2 escrito em 700 antes do Mashiach, said that the Messiah would come from Bethlehem, lá diz que o Mashiach viria de Beit Lehem, one of the smallest towns in the land of Judea. uma das menores terras da terra da Judeia. So look at verse 43. Olha o versículo 43. So there was a great division among the people because of him.
Então houve uma grande divisão entre o povo por causa dele. Brothers and sisters, what changed? Irmãos e irmãs, o que mudou? Put me back up. There's a great division because of Yahusha to this day. Who he was, why he was, what he did, and has he returned? Há uma grande divisão por causa de Yahusha até hoje. Quem que ele era, quando ele veio, ele retornou ou não? Yes, is there still a division over his teachings? Ainda há alguma divisão sobre Yes. os ensinos dele? Most say he has not returned. A maioria diz que ele não retornou. The faithful say he has returned. Os fiéis dizem que ele retornou. Some say he was the son of Mary and a group of Roman soldiers when they raped her. Alguns dizem que ele era filho de Maria, mas por causa dos estupradores soldados romanos que estupraram ela. Some say he's born of fornication. Alguns dizem que ele nasceu da fornicação. John chapter 7. João capítulo 7. Some say he is the master from above Alguns dizem que ele é o mestre do alto. and he was born of a virgin. E ele nasceu de uma virgem. For there continues to be a division about his entire life and ministry. Porque continua havendo uma divisão sobre a vida inteira dele e o seu ministério. And that division that took place at his first coming continues to be seen now after his second coming. E essa divisão que começou sendo vista na primeira vinda dele continua até hoje a respeito da segunda. We don't want to go by which camp. We're all divided about the end times. So which camp should I choose? A gente não vai querer escolher, qual é o acampamento que eu vou escolher, já que nós estamos divididos. No. Não. Don't choose any camp. Não escolha acampamento nenhum. But you've got to put him to the true prophet test. Mas você tem que testar ele com o teste do verdadeiro profeta. If a Navi speaks of things to come, Se um profeta, um Navi, fala de coisas por vir, and it does not come to pass, e isso não acontece, that prophet has spoken presumptuously, esse profeta falou presunçosamente, you shall not be afraid of him, vocês não devem ter medo dele, and that prophet must, it's a capital offense, that prophet must die. e isso é uma ofensa capital, esse profeta deve morrer. So we got to put Yahusha to the test. Então nós temos que testar Yahusha. That's why I know he will not come in the future. Por isso que eu sei que ele não vai voltar no futuro. Because he never told you he's going to come in 2,000-3,000 years. What did he tell you? He says there are some, Matthew 16, 36 and 37. Porque o que ele falou para vocês? Mateus 16, 36 e 37. There are some standing here in front of my face who will not die before the Son of Man returns. Há alguns aqui de pé na minha frente que não morrerão até verem o Filho do Homem voltar nas nuvens. Go to Acts 3:22. Vamos para Atos 3, 22. So if Yahusha has not returned in the second coming, Então, se Yahusha não retornou na segunda vinda, it's good that the Pharisees killed him é bom que os fariseus mataram ele. and the Romans, really the Romans. Na verdade, são os romanos que mataram ele. Mark 10:34 and 35. The Romans killed him. Marcos 10, 33 e 34 e 35. Foram But os the Jews romanos que mataram. conspired to turn him over to the Romans. Mas os judeus conspiraram para entregar ele para os romanos. But to be biblically accurate, it was the Romans. Mas para ser biblicamente acurado, foram os romanos que mataram. But the Jewish leaders were behind the scene. Mas os líderes judaicos estavam por trás das câmeras. Let's go to Acts 3:22. Maaseh Shlichim Vamos para Atos 3, 22. Maaseh Shlichim 3:22. 3, 22. Let's put our Messiah to the test. Vamos colocar o nosso Mashiach no teste. Let's go back to verse 20. Vamos voltar para o versículo 20. Highlight verse 20 for me. So what is the topic in Acts 3:20? Então, qual que é o tópico em Atos 3, 20? What is the topic? Qual é o tópico? Talk to me. Nope. 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 It's the second coming. É a segunda vinda, o tópico. Be converted, verse 19, repent of your sins. Versículo 19. Sejam convertidos, façam techuvá dos seus pecados.
Because once you prepare and you become righteous Porque uma vez que vocês se preparem e sejam justos, through his blood, his first coming, através do sangue dele, a primeira vinda, he will send Yahusha, who before was proclaimed to you. ele vai enviar Yahusha que antes foi proclamado para vocês. This is talking about the return. Isso fala sobre o retorno. Why? Verse 21, the Shemayim Versículo 21, porque os Shamaim must receive him devem recebê-lo until the time of the restoration and restitution of all things. até o tempo da restauração e Reformation. restituição de todas as coisas. Reforma. And Hebrews tell us the restoration and the reformation was the transition period between the old heavens and earth, the new heavens and earth, from 30 to 70 AD. E o livro de Hebreus nos fala que o tempo da reformação e restauração foi esse período entre 30 e 70 AD, o tempo de transição. Are you with me? Estão comigo? I said, are you with me? The times of restoration and reformation was that 40-year transition period. O tempo de reforma e restauração foi esse período de 40 anos de transição. So Stephen says the heavens are holding him. Estevão está dizendo que os céus estão impedindo ele. What year was Stephen martyred? That's right, before 40 AD, right? Em que ano Estevão foi martirizado? Exatamente antes de 40 AD. That's right. So Messiah's return was still future, right? Então o retorno do Mashiach ainda era futuro, certo? So while Stephen was being martyred, Yahusha had risen and was now waiting in heaven. Então, enquanto Estevão estava sendo martirizado, Yahusha tinha ressuscitado e estava esperando nos céus until the reformation and restoration of all things spoken by the mouth of all his Kadosh Nevi'im since the Olam began. esperando pelo tempo da reforma e restauração de todas as coisas faladas por toda a boca de todos os seus Navaiam antes. In other words, he will return. Desde que o mundo começou. Em outras palavras, ele retornará. We're waiting for the reformation of the Judaic stranglehold upon the people. Ele estava esperando a reforma dessa chave de braço que os judeus tinham sobre o povo. Because Moshe truly said to the Avot, Porque Moshe verdadeiramente disse aos Avot: a Navi shall the Master Yahuwah your Elohayim raise up from your Israelite brothers like me. o Navi, o mestre Yahweh, o seu Elohayim, levantará dos seus irmãos israelitas como eu. You shall listen to him in all things. Vocês ouvirão a ele em todas as coisas. Whatever he says to you, you shall obey and believe. E o que quer que ele diga para vocês, vocês obedecerão e acreditarão. So Zephaniah in Acts 3:22 is quoting the prophecy, the test of a true prophet. Então, Sefânia em Atos 3:22 está citando o teste de um verdadeiro profeta. It shall come to pass everyone who will not obey that Navi E virá se passar que todo aquele que não obedecer esse Navi shall be destroyed from among the people of Yisrael. será destruído dentre o povo de Yisrael. So he says we must obey the Deuteronomy 18:18 prophet. Então ele está dizendo, nós temos que obedecer o profeta de Deuteronômio 18:18. Because what he spoke about his first coming is now fulfilled. Look at the end of verse 18, Acts 3:18. Porque agora, olha o finalzinho de Atos 3:18, tudo que ele prometeu já foi cumprido. Scroll up, please. Look at the end of verse 18. He fulfilled. Olha o finalzinho do versículo 18, ele cumpriu. Acts 3:18, he fulfilled everything regarding his first coming at his first advent. Atos 3:18, ele cumpriu tudo Não. a respeito da sua primeira vinda, o seu advento. Now the Deuteronomy 18:18 prophet is in the heavens, Agora o profeta de Deuteronômio 18:18 está nos céus. verse 21, and we're waiting for his return, Versículo 21, e nós estamos esperando o retorno dele, because you shall listen to him in all things, porque vocês ouvirão a ele em todas as coisas, because he is a true prophet. pois ele é um verdadeiro profeta. According to Stephen, if he didn't lie about his first coming, hang in there. He's not going to lie about his second coming. He is not a false prophet, and he did not deserve to be killed. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities, and Yahuwah crushed him and made his soul an asham, which is a very unique Hebrew term. It is not korban. It is not zevach. It is a special, one-of-a-kind sacrifice. It was an asham, as an asham for our souls.
Então, Estevão foi bem claro quando ele disse: tudo que ele prometeu sobre a primeira vinda foi cumprido. E da mesma forma, relaxem, porque ele vai cumprir o momento em que ele retornar a segunda vez, de acordo com tudo que ele falou enquanto ele estava vivo. Pois ele foi primeiro batido pelas nossas transgressões e golpeado pelas nossas iniquidades. E fez-se uma Hasham, que é uma palavra muito específica no hebraico. Não é olá, não é zevach, é uma palavra muito específica, um tipo único de oferta por nós. In Isaiah 53. Em Isaías 53. So what Stephen is saying is he wasn't false about his first coming. Então, o que o Estevão estava falando é que ele não foi falso sobre a primeira vinda. So we patiently wait for his return because he is the true prophet of Deuteronomy 18, and he passed the first part of the test. Certainly he's going to pass the second part of the test. That's in essence what Zephaniah is saying. E em paciência nós esperamos que ele cumpra o que ele prometeu sobre a segunda vinda, porque ele cumpriu tudo que falou sobre a primeira. É basicamente isso que Zephaniah está falando. Ele cumpriu a primeira parte, relaxem que ele vai cumprir a segunda. Now go to Acts 7:37. Agora vamos para Atos 7:37. Another confirmation of the true prophet test. Outra confirmação do profeta, do teste do verdadeiro profeta. So in Yochanan chapter 7, Em Yohanan, João, capítulo 7, there was a division among the Jews. havia uma divisão entre os judeus. Some thought he passed the test, some thought he failed the true prophet test. Alguns pensaram que ele tinha passado o teste do profeta e outros acharam que ele tinha falhado. In John 7:39, Zephaniah, as he was being martyred, Em João 7:39, de Zephaniah, enquanto estava sendo martirizado, said he passed the first part of the test. Now we're waiting for the second part of the test to be passed. Zephaniah falou que ele passou a primeira parte do teste. Agora nós estamos esperando para ver se ele passa a segunda parte do teste. Put me back up. So, brethren, what I'm saying is this second coming has to be filtered through the Deuteronomy 18:18 test of a true or a false prophet. Então, o que eu estou dizendo, pessoal, é que a segunda vinda do Mashiach tem que ser filtrada pelo teste do verdadeiro profeta de Deuteronômio 18:18, ou do falso I don't know if profeta, se ele everybody falhar. understands me without a background. I don't know that. Eu não sei se todo mundo me entende sem um histórico, eu não sei. Yahusha handicapped himself. Yahusha basicamente se impediu. He tied his hands. Ele amarrou as próprias mãos. Said, if I don't come back when I say I'm going to come back within 40 years, murder me, kill me, and erase my memory. I am nobody's savior. I am a liar. Think about the kahunas it took to say that. Yahusha está basicamente dizendo, se eu não voltar em 40 anos, como eu disse nessa geração do primeiro século, vocês podem me matar e apagar a minha memória e tudo que eu disse. Pensa na coragem que ele teve para falar isso. He established the rules for his own test, Ele estabeleceu as regras do próprio teste, gave it to Moses, came to earth and passed it. deu para Moisés, veio para a terra e passou. And I have a warning to everybody who believes that this is nonsense. E eu tenho um aviso para todo mundo que acredita que isso é baboseira. If Jesus is coming back in the future, Se Jesus vai voltar no futuro, he fails the test. ele falhou o teste, He was a false prophet. ele era um falso profeta, He's not your savior. You're a moron for believing him. ele não é teu salvador e tu é um imbecil por acreditar nele. And you should thank the Jews for murdering him and the Romans for murdering him E você deve agradecer os judeus e os romanos por assassiná-lo, because he failed the test. porque ele falhou no teste. So this is not a matter of, I don't know what to believe about the second coming. I don't know what to believe. I've got some idiots telling me the Jesuits established this in the 1880s, and then I have others telling me that it's in the Torah. I don't know what to believe. Okay, put his words in the four Gospels through the Deuteronomy 18 test. Então isso não é uma questão de, eu não sei o que acreditar, porque tem uns imbecil falando que tudo isso começou com os jesuítas no século XIX, tem outros caras falando que está na Torá. Não importa o que você quer acreditar, coloca ele e as suas palavras ao teste. Just like Yahusha has a test for just about every act of obedience. Assim como Yahusha tem um teste para praticamente todo ato de obediência. Even tithing. Yahusha has a test for tithing. It's in Malachi chapter 2. Até dízimo. Yahusha tem um teste para dízimo, está em Malaquias capítulo 2. Test me now. Me teste. If you pay your maaser. Se vocês paguem os seus maaser, Prove me now. Test me now. me provem, me testem. If I will not open the windows of heaven and pour out a bracha that you don't even have enough room in your apartment to receive.
Testa eu para ver se eu não vou abrir as janelas do Shamayam e te dar uma bênção que você não tem nem espaço nesse teu apartamento para receber. Now you're thinking money. I tithe, so I should get money back. No, maybe there was a funeral that you didn't have to pay for. Ha! Maybe there was a wedding that didn't you have to pay for. Ha! Maybe somebody cooked your food because you had no food. Ha! You don't just see blessings and dollar signs. You got to see it the way Yahuwah sees it. E às vezes vocês estão pensando, eu dizimo dinheiro, eu vou receber dinheiro. Talvez teve um funeral que você não teve que pagar. Talvez teve um casamento que você não teve que pagar. Talvez quando você estava com a geladeira vazia, alguém fez uma comida e te levou milagrosamente. A gente não vê bênçãos em sinais de cifrão. A gente tem que ver as bênçãos da maneira como Yahweh vê elas. Yahuwah doesn't mind you testing him. If Yahusha passes the true prophet test, he doesn't mind that. Yahweh não se importa se tu testar Yahusha para ver se ele é um verdadeiro profeta. Ele não se importa com He isso. doesn't mind your corrupt doctrine that says that Yahusha will return in the future because that makes him fail his own test. He does not like that. And he's not pleased with you. And if he is dealing with you, I do suggest that you consider an immediate change. Agora, Yahweh se importa se vocês estabelecem uma doutrina que diz que ele vai voltar num futuro distante, porque isso faz ele He's not falhar no pleased próprio with you. teste. Ele não está agradado com vocês. Se vocês estão considerando isso ainda, eu sugiro que vocês mudem essa ideia. Some of you who preach the second coming in the future, you've listened to all my messages, you've listened to all my broadcasts, you've listened to all my podcasts, and you agree to disagree. Well, that is called rebellion. Alguns de vocês que ouvem, que pregam o Mashiach Come, let's retornando no debate. You futuro, want to debate with me? Fine. I'm tired of debates. I'm too old from debates. But if you think you have scripture to prove that Yahushua was a false prophet, then show me that he didn't come back in the first century. And then when you win the debate, because you will, if you win the debate to show me that Yahushua didn't come back in the first century, don't smile and laugh too much, because that means you lost your salvation. You may win the debate and you may think you proved me wrong, that he did not come back in the first century. But once you prove me wrong, now you better look for a savior, because you just lost your savior. Então, todos vocês que ouviram todas as minhas mensagens e ainda estão pregando que a Yahushua vai voltar no futuro, vocês não ouviram nada que eu falei, vocês não prestaram atenção nos meus podcasts, beleza, eu concordo em discordar, ok, você pode até debater comigo, você pode até dizer que eu estou errado, vamos fazer um debate, se tu tiver certo, ok, eu paro de ensinar tudo que eu ensino, mas real, não riam de uma forma muito legal, porque vocês acabaram de perder a sua salvação no processo. Se ele não voltou quando ele disse que ia voltar, ele é um falso profeta e tu não tem mais salvador, procura um novo. That's literally winning the debate and losing the war. Isso é literalmente ganhar o debate e perder a guerra. Okay, you and your wife are fighting. You may win the battle, but you're losing your marriage. Congratulations, you won. You won the argument. Congratulations. Tu e a tua esposa estão discutindo. Você ganhou a discussão, beleza? Você está perdendo o teu casamento no processo. Ótimo, aceite a vitória. But in the process, you lost your heart. Mas no processo, você perdeu o teu coração. Hey, like me now. Gostaram de mim agora? I've learned in marriage it's better to lose the battle. Eu aprendi no casamento que é melhor perder a batalha and not de-escalate to a war. E não desescalar isso para uma guerra. Yahuwah wants us to stay in covenant. Yahweh quer que nós permaneçamos em aliança. He wants us to be a living epistle. Ele quer que nós sejamos uma epístola viva. If I have to lose a battle, at least I'll win the war, meaning my marriage won't end up like the world. Então, se tu quiser perder a batalha, pelo menos o teu casamento não vai terminar como os do mundo. I've willingly surrendered. Eu de forma grata me rendi. That's one of the reasons the marriage is still intact. E essa é uma das razões pela qual o I casamento stopped trying to change them. Eu parei de tentar mudá-las. Because if you want to get frustrated and die early, try to change your spouse. Porque se tu quiser ficar frustrado e morrer cedo, tenta mudar teu cônjuge. You want to win the war, not the battle. Você vai querer ganhar a guerra, não a batalha. And the way to win the war is to live in shalom. E a maneira de ganhar a guerra é ficar em shalom. And that means you might have to surrender your pride once a week, once every 2 weeks. But in the end, you're going to win the war. Isso significa que What is the victory? We're still together, devil. You threw the kitchen sink at us. You played on our emotions. We got into our feelings. We got hurt, but we're still together. That's the outcome. Yahuwah Nisi. Yahuwah is our victorious banner. E isso significa que talvez você tenha que engolir o teu orgulho uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas qual é a vitória? Demônio, nós estamos juntos. Você jogou a pia da cozinha na nossa cabeça, mas aqui nós estamos. Yahweh inicia a nossa bandeira para comprovar. Yochanan 7:37. Yohanan 7:37. I'm sorry, one correction.
Desculpa, uma correção. Acts 3, it was Peter, Atos 13 foi Pedro, not Zephaniah. não Cefânio. Double check that for me, but I want it. So I don't feel like editing the tape, okay? Eu não tô afim de editar a gravação. So the ones who were pronouncing that Aqueles que estavam pronunciando isso, in Acts 3, I do believe was Kepha. em Atos 3, eu acredito que seja Kefa. Now in Acts 7, it's Stephen. Agora, em Atos 7 é Cefânia, Estevão. Because the Ruach just said, check that. So O Uru acabou de falar para mim, calma, I chega gave aí. I gave you the wrong name. They were still quoting, I believe it was Kepha, was still quoting Kepha, was still quoting the prophecy test, but it was Kepha, not Stephen. Stephen doesn't quote the prophecy test until Acts chapter 7. So I just want to correct that for the record. Era Kefa que estava falando em Atos capítulo 3 sobre o teste do profeta. Cefânia fala também, mas só em Atos 7. Eu só queria corrigir porque eu confundi os nomes, dei o nome errado antes. I'm glad I caught that now because it's easier than editing the tape. Estou feliz que eu peguei isso agora, porque é mais fácil do que editar a gravação. I spend like 2-3 hours a week just doing editing. Eu passo 2-3 horas por semana fazendo edição de And vídeo. I don't mind, but it's, you know, I mean, it is what it is. But Eu não me importo, é o que é, mas eu não me importo muito. all right. And I don't really edit a lot. If I really edited, it would take me a lot more than 2 hours. E eu não edito muito, porque se eu editasse como eu queria, ia me tomar muito mais do que 2 horas. So I want everybody to see how the Brit Hadashah Então eu quero que todos vejam como a Brit Hadashah is full of tests. é cheia de testes. Kepha refers to the test. Kefa se refere ao teste. Zephaniah refers to the test. Cefânia se refere ao teste. Yahusha refers to the test. Yahusha se refere ao teste. He says in one of the Besorahs, Ele fala em uma das Bessorot, if you do not believe my words, se vocês não acreditam nas minhas palavras, then believe me because of the works. então acreditem em mim pelas minhas obras. The works bear witness of me. As obras dão testemunho If de I mim. raise the dead, if I open the eyes of the blind, if I heal the leper, Se eu levantei os mortos, se eu abro os olhos do cego, se eu curo o leproso, and I predict and prophesy e eu prevejo e profetizo that I will return in your lifetime in the first century. que eu retornarei no seu tempo de vida no primeiro século. Listen, notice, listen, I love it. I love it. Listen, no, every time Toda vez I open the eyes of the blind or I heal the sick, my works are saying that my predictions are worthy of trust. Toda vez que eu abro os olhos do cego, que eu levanto o Come on, morto, somebody, and help me preach this thing. as minhas obras estão dizendo que as minhas palavras são valiosas porque elas estão se cumprindo. The open eyes, the leper cleansed, Os olhos abertos, os leprosos curados. Jairus' daughter healed, A filha da Darcy foi the little curada. boy in Luke chapter 7, the widow of Nain raised, his son raised. O menino de Lucas capítulo 7, o filho da mulher de Naim Or curado, maybe it's levantado 8, dos I mortos. can't recall. Senior moments. Not only these are miracles for the observing crowd, Não só esses são milagres da plateia que observava, but so that when I predict the future, you will know that I am the prophet of Deuteronomy 18:18, and my words are not mine, but the Father who sent me, and it is the living Father who has put the words in my mouth. And if I tell you I'm coming back when the Roman Empire controls Palestine, book it. The Roman Empire doesn't control Palestine today because number one, there is no Roman Empire, and number two, there is no Palestine, despite what the Canaanite News Network says. e as palavras que eu estou falando não são só para cumprir, não só para But dar, that doesn't mean the Jews are righteous. não são só para dar testemunho que eu estou fazendo hoje, mas também porque quando eu prever o futuro, e eu vou prever o futuro, quando Roma ocupar a Palestina, podem You ter never thought I'd certeza say que isso that, vai huh? acontecer. You never thought I'd say bad things about CNN. You never thought you'd hear that, right? You thought I'd always be picking on Fox News, right? Well, I got news for you. I'm voting for Marjorie in 2028. And she's not a Democrat. Ha! And she's not a socialist. Ha! And she's not a Biden. Ha! I don't give you my word as a Biden. I may vote for Marjorie. Now scratch that from the record. This is between us. Family secret. Mesmo que a Palestina nem exista mais hoje, independente do que Marjorie, where you been all my life, a Marjorie? rede de notícias cananita te fala, a Palestina não existe mais. E os judeus também não são justos por causa disso, aliás, se vocês estão achando que eu vou falar isso. All right, verse 37. Versículo 37. So Stephen appeals to the test. Então Estevão apela ao teste. This is Moshe, Esse aqui é Moshe,
who said to the children of Yisrael, que disse aos filhos de Asrahal, a Navi shall the master Yahuwah your Elohim raise up navio teu mestre Yahweh Elohim levantará from your Yisraelite brothers like me. dos teus irmãos israelitas como eu. To him you shall listen to every word. A ele vocês ouvirão de toda a palavra. Listen, all you fake prophecy teachers. Ouçam todos os professores de profecia falsos. Listen, everybody who says Yahusha has not returned, but it's coming in it's near, it's near, it's near, it's near, it's right around the corner, 84, 83, 72, 71, 71, 72, 1941. Ouve aí todo mundo que tá falando que o retorno dele tá próximo, vai ser 84, 86, 71, 72, 93. Ouve aí todo mundo com cuidado. You're still in the old, brother, you need to switch to Acts 7:37. Huh? I'm sorry. Yeah, I probably did. Acts 7:37. My bad. I said John. My bad. Acts 7:37. Atos 7:37. The point being that first Kepha appeals to the test. O ponto é, primeiro Kefa apela ao teste. Yahusha himself appeals to the test. Yahusha apela ao teste. Here, Stephen, Cephania appeals to the test. Aqui Estevão, Cefânia apela ao teste. And look at the end of verse 37 of Acts 7. To him you shall listen. Agora olha o final de Atos 7:37. A ele vocês ouvirão. Turn to your neighbor and say, to him you shall listen. Olha para o teu próximo e fala, a ele vocês darão ouvido. Again, to him A ele you shall listen. vocês ouvirão. Who's him? Quem que é ele? The prophet like unto Moses. O profeta como Moshe. If he passed the first part of the test, fulfilling Isaiah 53, if he tells you he's going to come back when the eagles are gathering corpses. How many remember that in Matthew 24 in the Olivet Discourse? There are no eagles to collect corpses. The Roman Empire is on the dustbin of history, despite what popery might have you think. Se Yahusha passou no teste quando ele cumpriu somebody. Em Isaías 53, ele disse que quando as águias ocuparem e comerem os cadáveres, não tem mais império romano para comer cadáver. Não importa o que o Papa fale para vocês, eles não são um império mais. How many know there's nothing holy about the Roman Empire and there's nothing Roman about the Holy Roman Empire? Quem aqui sabe que não tem nada a ver, não tem mais império no suposto Let me back on the screen. Yahusha said, Yahusha disse, when the eagles are gathering dead bodies, 1 million Jews were slaughtered in the Great Tribulation. Quando as águias estiverem reunindo cadáveres, 1 milhão de judeus foram mortos na Grande Tribulação. But where are the Romans going? Where are they headed? Where are all these legions headed? Para onde que todas essas legiões romanas estão indo? Yahusha said, wherever the carcass is. Yahusha disse, onde quer que as carcaças... What carcass? Of the slaughtered Jews. Que cadáveres? Dos judeus In the mortos. desolation and destruction of Jerusalem. A desolação e destruição de Jerusalém. So, Yahusha said that's when he will return. Yahusha disse que é aí que ele retornará. I'm not going to do it for you. You're going to have to wade your way through 36 parts and look at all the scriptures. That I'm not going to make these poor people who have been sitting here for 4 months go over the same verse just because you tuned in today. I ain't doing it, Bubba. I'm a servant. I ain't a slave. Eu não vou fazer para vocês o que eu... Come on, somebody, and get excited with me. Vocês têm que filtrar as últimas 36 partes, porque eu não vou fazer essa galera aqui, coitados. Passaram 36 partes, ou seja, 4 meses ouvindo a mesma coisa. Eu sou servo, mas eu não sou escravo de ninguém. Filtrem vocês. You ever see these people coming at the end? Fill me in. Já viu essa galera que chega no final? Me diz o que aconteceu. I don't know. I'm here. I missed everything. I just showed up. Fill me in. No. If you want to get filled in, go to the gas station, put a quarter in the air pump, and fill it in, baby. And fill your body with air. A pessoa chega I ain't doing your work for you. I had to labor and slave and work my way through millennia of lies, and you want to show up and get it in 20 minutes. Vocês não estão... Conhece aquela gente que chega no finalzinho, resume pra mim. Quer resumir? Vai no posto de gasolina e compra uma revista que resume série ou novela. Eu não vou fazer isso pra vocês. Eu tive que sustentar 2.000 anos de mentira e filtrar tudo isso em 4 meses, quase 5. Vocês querem aprender em 20 minutos? Se virem, eu já tô fazendo a minha parte. Eu tenho que servir aqueles que estão aqui desde o começo. Vocês chegaram agora, façam o dever de casa como eles fizeram. Or if you don't want to listen to 100 hours of teaching. Ou se vocês não quiserem ouvir 100 horas de ensino, Put it back up on the screen. The end of verse 37 is your quick fix.
Coloca na tela aqui, ó, o finalzinho do versículo Listen to 37 de him. Atos 7 é a tua resposta. You claim to have the Ruach. Vocês alegam ter o Ruach. You said you're filled with the Ghost. Vocês dizem que estão cheios do Well, fantasma. now's the time to use it. If you don't want to watch 37 parts Agora é o momento de usar. Se vocês não querem assistir 37 partes, because you're too this and you're too that and you're too this and you're too that, porque vocês estão muito isso, muito aquilo, okay, then what does Stephen say? ok? Então, o que Estevão está dizendo? Listen to him. Ouçam a ele. There was an old song that went like that as well. Tinha Beautiful uma song. música antiga que era assim também. So, both Kepha and Stephania are saying he passed the test vis-a-vis his first advent. Tanto Kefa quanto Zefania estão dizendo, ele passou no primeiro teste com o exemplo do primeiro advento. So keep listening to him because in about 40 years, those words will come to pass. Então continue dando ouvidos a ele, porque em uns 40 anos essas mesmas palavras também acontecerão. And he didn't deserve to die for his own false prophecies. He died for our falsehoods, not his own. E ele não precisava morrer pela falsa profecia dele, ele morreu pelas nossas falsidades. Go to John 1 John chapter 1 verse 45. Vamos para João capítulo 1, You versículo enjoying? 45. You already told me you're enjoying. Look how you're acting. You're acting better than I'm preaching. Usually it's the other way around. Vocês estão agindo melhor que eu estou pregando, normalmente é o I contrário. can't believe it. I can't believe it. You're acting better than I'm preaching. For 44 years, I was preaching better than you were acting. Something's different. Por 44 anos eu preguei melhor que vocês estavam agindo. Agora está ao contrário. Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. You're acting better than I'm preaching. Vocês estão agindo melhor do que eu estou pregando. Baruch Hashem Yahuwah. What took you so long? O que vocês demoraram tanto? Acts chapter 1 verse 45. Atos 1, 45. I messed it up again. John, Acts, John, Barbara, Walters, Mary, Tyler Moore, Marjorie Taylor Brown, I'm like, I told you you're acting better than I'm preaching. I wasn't lying. I didn't come to Baker County to fool you. É João, aliás, 1,45. Now the mouse won't move. Agora o mouse não está mexendo. That's next week's message. The mouse didn't move. Essa é a mensagem da semana seguinte. O mouse não mexeu. John 1:45. João 1,45. Now she got it. That took you about 5 minutes, girl. I got it. Next week's message. Sholiach's mouse didn't move. Mensagem da semana que vem. O mouse do Sholiach não I can mexeu. say something, but I won't. I'm saved and I'm not gutter anymore, but I could say something, but I won't. John 1:45. João 1,45. Philip found Nathanael, Filipe encontrou Natanael, like our brother Nathanael in Campina, como nosso irmão Natanael em Campina. and said to him, "Do you have any more Frankfurters?" E disse para ele, você tem mais algumas daquelas Frankfurters? Philip found Nathanael and said, "What time is the barbecue?" No. Felipe, stifle yourself. Felipe, segura su boca. That was a nice one. Mira tú. Philip found Nathanael Filipe encontrou Natanael. and said, "Nathanael, Ele disse para ele, Natanael, we have discovered the one who Moshe nós descobrimos aquele cujo Moshe, in the Torah and in the Nevi'im na Torá e nos Navayam, wrote all about. escreveu tudo sobre Yahusha min Nazareth, Yahusha Menatzeret, Haben Yosef." Haben Yahusaf. So Philip says, "Nathan, Então Filipe falou, Natan, you know the prophet like unto Moses, where the Father will put his words into his mouth and he will speak only what I command him, and it'll come to pass, whoever will not listen to my words that he shall speak, I will require it of him, his nefesh."
Tá ligado aquele profeta de Deuteronômio 18, que eu mandarei para vocês um profeta como Moshe, e eu colocarei as palavras na boca dele, e tudo aquilo que ele fala no meu nome, vocês não derem ouvir, eu requererei da sua própria nafas? We found him. Nós encontramos esse cara. And we're going to put him to the test. Because the one Moses spoke about, E nós vamos colocar ele no teste, porque aquele cujo Moshe falou, we found him. nós encontramos ele. And we're going to put him to the test. E nós vamos testá-lo. Now, so far, he's passed the test because everything he said has come to pass. Até agora ele passou, porque tudo que ele falou aconteceu. And verse 47, here's another prophecy No versículo 47, aqui tem outra profecia, fulfilled in the very same chapter. cumprida no mesmo capítulo. Verse 47, the prophet, like Moses, is passing the test even while he's introducing himself to Natan. Versículo 47, o profeta como Come on, Moshe tá passando somebody, no teste, help me preach this thing. o profeta como Moshe está passando no teste enquanto ele se apresenta para o Natan. Behold, a Israelite in whom there is no guile. Eis um israelita de fato em quem não há Now, astúcia. in the literal Pashat, guile means he had no girlfriend. He had no goyle. No Pachato literal significa que Como se Mashiach dice, não tinha single. namorado. He was single. Ele era solteiro, é isso que quer dizer no Pachato. Yahusha, the prophet who saw all things and everything he said came true, he saw Nathan, he says, poor guy. E Yahusha, o profeta que disse tudo que ele disse fazia, ele falou, coitado do Natan, infelizmente. Highlight the end of verse 47, please. Destaca o finalzinho do versículo 47. He has no goyle. Ele não tem goel, não tem menina. I need to get him a goyle. Eu preciso conseguir um namorado para ele. And Nathan said, Aí o Natan falou, where you know me from, man? Da onde é que você me conhece, tá louco? What are you, one of these traveling circus farmer prophets? Where you know me from? Tu é um desses profetas de circo aí que viaja, esses itinerários? And Yahusha answered, said, Felipe, Aí Yahusha falou, Felipe, no contenda conmigo, ah? don't discuss with me, man. Porque se contenda comigo. Why are you arguing with me? Before Philip called you, Antes de Felipe te chamar, when you were under the fig tree, quando tu estava abaixo da figueira, Israel, I saw you and I knew everything about you because I am the prophet like unto Moses. Yasrahal, eu te vi, eu conheci tudo sobre ti, porque eu sou o profeta como Moshe. He said, Rabbi, you're here to give me a girl? Ele falou, Rabino, tu tá aqui para me dar uma namorada? And all I got to do, and you're going to reveal the Father to me? E você vai revelar o Pai para mim? And all I got to do is follow you? E tudo que eu tenho que fazer é te seguir? Rabbi, Rabino, you are the son of Yahuwah because I haven't found a girl yet. tu é o filho de Yahweh mesmo, porque eu não encontrei uma mulher até agora. You are Melech Yasrael. Tu é o Malach Yasrahal. You're a real rabbi. Tu é o verdadeiro Rabino. You passed the test. Tu passou no teste. You're going to get me a goyle. Tu vai me trazer uma menina. Because in me is no guile. I'm not a deceiver. I'm not a double talker. I'm a pure, honest simpleton. And in my simpleton, I possess the victory of my soul. Porque em mim não há astúcia, eu não sou enganador, eu não tenho variabilidade. Hello? Na minha simplicidade, eu tenho a minha vitória. In the world, it's a bad thing to be a simpleton. A simpleton means you're simple, you're low maintenance, you're low self-esteem, you're a piece of nothing. No mundo, é errado ser simples, porque você é um cara que não custa muito, você é humilde, você é simples, é errado. Você é um nada. But now we come to the kingdom. Mas aí nós entramos no reino, And to be a simpleton means e ser uns caras simples you're significa pliable clay. que tu é argila macia. The Father can mold you into a new vessel. O Abba pode te moldar em um vaso novo. Yahuwah is looking for simpletons Yahweh está buscando pessoas simples, who are not wise in their own eyes, in their own education, and their own diplomas. que não são sábios aos próprios olhos, na própria educação, nos próprios diplomas. So Philip put Yahusha to the Deuteronomy 18 test. Então, Filipe colocou Yahusha no teste de Deuteronômio 18. He predicts that Nathanael will be a disciple in his entire future, and he passes the test that Philip talks about in John 1. He passed the test. Ele previu que Natanael seria um servo pro resto da vida, ele cumpriu cumpriu a profecia de João 1:45, passou no teste. Kepha in Acts 3 says Messiah passed the test. Kefa em Atos 3 falou que o Mashiach passou no teste. Zephaniah in Acts 7:37,
says he passed the test. Cefana, em Atos 7:37, falou que ele também Yahusha passou no claims teste. to have passed his own test. Yahusha alega ter passado no próprio Let me teste. back up. He said, if you do not believe my words, believe me because of the works. Ele falou, se vocês não acreditam nas minhas palavras, acreditem em mim pelas minhas obras. Since the world began, there was never heard that someone born blind can see. Desde que o mundo começou, nunca se ouviu falar de que alguém que nasceu cego começou a ver. Blind people have received sight, Pessoas cegas receberam a but vista, not one born blind. mas não um que nasceu cego. These works tell you that I can do what I say I can do. I don't just say and then come up short of doing. Essas palavras falam que eu consigo fazer o que eu disse que conseguiria. Eu não falho na minha tentativa. Now stay in John. Permaneçam em João. Juan. I got Juan. Okay, Spanish is not my primary language, Eu entendi Juan. Espanhol não é minha linguagem primária. but I can go from Yochanan to John to Juan. Eu consigo de Yohanan, Juan, João. I'll go with the flow. I won't cause any waves. Eu não vou causar nenhuma onda. But I'll tell you one thing I have trouble with. Mas eu vou te dizer uma coisa com que eu tenho problema. Stay with me here. How do you go from Yaakov Como é que você vai de Yaakov to James para James, to Santiago? para Santiago? Would Yaakov, someone please explain that? Tiago, I know. You're gonna give me the Tiago routine, but I'm talking about Spanish. because San comes from saint. Santo Tiago, Santiago. That's Oh the thing. my gosh. Now, where did that come from? The Catholics? Yeah, the Catholics. They messed So we everything go up. from Yaakov to James to Saint James, Santiago. Oh, I get Yeah. it. All right. Oh, that must make it right. I mean, who's going to argue with the Vatican? I mean, the Catholics mess everything up. I mean, all my life. Can we talk? Because there's nobody listening anyway. It's just like 6 people here. Não tem umas 6 pessoas aqui, dá pra I gente have to conversar. confess, I have a foot fetish. Eu tenho que confessar que eu tenho um fetiche de pés. No. Hang in there. Hang in. Calma aí. I have a foot fetish, Eu tenho um And fetiche de pés. and I'll tell you what it is. Eu vou te dizer o que é. When I see the Swiss Guard at the Vatican, Quando eu vejo a guarda suíça no Vaticano, and they wear these Pinocchio shoes, like these Really? wooden, e eles vestem aquele sapatinho do Pinóquio, I'm like very enthralled. eu Honey, fico- I want a pair. eu quero um par, eu fico com muita vontade de comprar um pra mim. Hello, is this a Swiss Guard? Where do I order a pair of those stupid ass shoes? Onde é que eu compro um par desses sapatos terríveis que vocês vestem? So, yeah, and that's what protects the Pope. It's not the gun. It's not the sword. The fact that they have wooden Pinocchio shoes keeps the Pope safe. There hasn't been a Pope assassinated since the Swiss Guard has been wearing the wooden shoes. E é isso que protege o Papa. Não é as armas, não é o treinamento. É que os caras ficam aterrorizados com aquele sapato de Pinóquio de madeira que os guardas dele usam. Então nenhum padre jamais foi assassinado por causa dos malditos sapatos de madeira que essa galera usa. See? And when I told you you were acting better than I was preaching, was I joking? No. I'm out of control right now. I'm completely out of control. E como eu disse que vocês estavam agindo melhor que eu tô pregando, eu não I'm tava attracted. I have a fetish with the feet. What feet? The Swiss Guard Pinocchio shoes. Eu tô fora de controle, eu tenho um fetiche com um sapato de madeira. I want a pair. Eu quero um par. Not an orange, not a tangerine. I want a pair. Eu quero um par. No. We need the wooden ones. Those are the rain shoes. Those are not that bad. No. Where are the rain shoes? I'm sorry, that's the rain. See if you can find the wooden ones. They're like there's like a tip. They're like a banana, like a upside, like a banana sticking Yeah, up. they're very weird. Yoshi, medieval. between you and Yoshi, you'll find. Go ahead. I'm going to give you a couple minutes. I can't do nothing with this. I am not attracted to that. I can tell you that right now. That's not the fetish I'm talking about. Não é esse o fetiche que eu tô falando, é outro. No, we're getting closer though. Those are the ones that he's talking about is like those Holland shoes. Yes. Can you find the picture? Let me try. What are they called? Clogs? You know why? They clog up the heart of the Catholics. Everybody's staring at the shoes instead of reading the word. I think they've changed. I don't think they use it anymore.
I don't know about all of this. This is heavy doctrine here. All right, when you find the picture, let me know. So in the meantime, No meio tempo, we are headed. Anybody find the picture yet? The shoes like up. What are they called? What are they called? Clogs? What is the I got 3 people on the computer. They can't find a what is the picture. guard called? The wedding? The Schwiss guard. Schwiss. Schweiss. no, they changed. They don't use that anymore. Well, let's go into the archives. They might have dug up the pictures, I guess. Maybe they buried it with St. Peter. Probably. And You know, they they're say on St. fire. Peter is buried under St. Patrick's. I mean, under the cathedral, under the Vatican, right? Vocês sabem que eles falam que São Pedro foi enterrado embaixo do Vaticano? You know the problem with that is Peter never was in Rome. Sabe qual é o problema com isso? Pedro nunca foi para Roma. In 1 Peter chapter 5, he says, I'm writing to you from Babylon. Em 1 de Pedro, capítulo 5, ele fala, eu escrevo para vocês da That's either Babilônia. literal Babylon or Jerusalem. Ou isso é da Babilônia verdadeira ou é Jerusalém. All right. I guess you'll just have to take my word for it. Mariamne knows what I'm talking about. I do too, but... All right. First person to find it can interrupt me. Yochanan 7:37. Yohanan 7:37. The Abba himself who has sent me has borne witness of me. O próprio Abba que me enviou me deu testemunho de mim. Put it up on the screen, please. You have never heard his voice at any time nor seen his appearance. Vocês nunca ouviram a minha voz, nem viram a aparência dele. And you do not have his word living and abiding in you. E vocês não têm a palavra dele habitando em vocês. For whom he has sent you do not believe. Pois quem ele enviou, vocês não acreditam. Now watch this. Dá uma olhada. This is a direct appeal to the Pharisees to use the Deuteronomy 18 test. Isso é uma apelação direta dos fariseus para usar Deuteronômio 18 e o teste dele. And these words will either make you glad that you accepted Yahushua or make you cry for those who don't. Ou essas palavras vão te deixar felizes porque vocês aceitaram Yahusha ou tristes por aqueles que ainda não aceitaram. Search the Kitvei HaKadosh, Busquem nas Kitvei HaKadosh, the scriptures. as escrituras. For in them you think you have eternal chayam, Pois nelas vocês acham que tem Hayam perpétua, eternal life. vida perpétua. And the scriptures that you are looking for E as are the escrituras que ones vocês that estão testify procurando, of me. as escrituras que vocês estão procurando são aquelas que testificam de mim. You study Torah and Tanakh all day, all night. Vocês estudam a Torá, o Tanakh, o dia inteiro, a noite inteira. You can't identify me, Vocês não conseguem me identificar, but these are the ones who talk about me. mas essas são as que falam de mim. Specifically, Deuteronomy 18:18 talks about me. Especificamente Deuteronômio 18:18 falam Search de mim. the scriptures, you look for eternal life. I come into the world, I offer you eternal life. You call me a false prophet. I do not meet the qualifications to be a false prophet. You keep staring at the scriptures, you keep staring at Deuteronomy 18:18. You think I failed the test, but I passed the test. Vocês ficam estudando as escrituras o dia inteiro, encarando Deuteronômio 18:18, e vocês ainda acham que eu sou um falso profeta porque vocês não enxergam a parte óbvia que isso fala de mim. Vocês acham que eu passei no teste, mas eu criei o teste, portanto eu passei nele. Deuteronomy 18:18 and the other verses testify of me. Deuteronômio 18:18 e os outros versículos testificam de mim. But you will not come to me. What is the chapter and verse we are on, sir? Yochanan 5:38. Yohanan 5:38. Yochanan 5:38. Yohanan 5:38. He says, you will not come to me. You're looking at the right verse. Ele diz, vocês não vêm até mim, vocês estão olhando o versículo certo. The prophet, like unto Moses, you're looking at the right verse. O profeta como de Moshe, vocês estão olhando o versículo certo. They speak and testify of me, Eles testificam de mim, but you will not come to me. Nevertheless, you might have chayam. mas vocês não olham para mim e conseguem enxergar isso porque vocês têm o Hayam. But don't worry, I don't receive kavod from men, honor. Mas não se preocupe, eu não recebo kavod ou honra dos homens. But I know you have not the ahava of Elohim in you. Mas eu sei que vocês não têm o ahavá de Elohayam em vocês. I, Yahuwah, come in my Abba's name, and you receive me not. Yahusha veio no nome do meu pai Yahweh e vocês não me recebem. Yahusha. But if another comes in his own translated name Jesus, you will accept. Mas se outro vier no seu nome traduzido Jesus, vocês vão aceitar. Verse 44. 44.
Yochanan 5, John 5:44. Yohanan 5:44. How can you believe who receive kavod from each other Como é que vocês vão acreditar e receber kavod um do outro? and do not seek the kavod that comes from Yahuwah alone? Mas vocês não buscam a kavod que vem somente de Yahuwah. Now here it is. Watch. Aqui, ó, dá uma olhada. Yep. John 5:45. João 5:45. Do not think that I will accuse you to my Abba. Não acreditem que eu vou acusar vocês pro meu Abba. I came to save, not to condemn. Eu vim para salvar, não para condenar. But there is one who will accuse you to my Abba. Mas há um que vai acusar vocês pro meu Abba. Even Moses, who you claim to believe and trust. Moshe, aquele que vocês acreditam, que vocês alegam confiar e acreditar. Stay with me here. Very important. Verse 46. Olha, fica comigo aqui, versículo 46, muito importante. For if you had believed Moshe or Moses, Pois se vocês tivessem acreditado em Moshe, Moisés, Mem Shin Hey, there's no Moshe there, there's Masha. Mem Shin Hey is without vowels, is pronounced Masha. If you had believed Masha, Mem Shin Rei, não tem vava, então não é Moshe, é Masha. Se vocês tivessem acreditado if you had believed Masha, se vocês tivessem acreditado em Masha, you would have believed me. vocês teriam acreditado em mim. For Masha wrote about me. Pois o Masha escreveu sobre mim. So here Yahusha claims that Moses directly wrote about him. Então aqui nós temos Yahusha falando que Moisés escreveu diretamente sobre ele. So he's saying, but if you do not believe his ketuvim, verse 47, E aí ele fala no versículo 47, se vocês não acreditam nas ketuvim dele, how are you going to believe my word? como é que vocês vão acreditar nas minhas palavras? Let's analyze this a little deeper. Vamos analisar isso aqui mais profundamente. Where did Moses write about Yahusha? Onde que Moisés escreveu sobre Yahusha? In Deuteronomy 18:18 Deuteronômio 18:18, through 20. pelo 20. But if you do not believe that I am the prophet like Moses, Mas se vocês não acreditam que eu sou o profeta como a, Moisés, a shepherd and a redeemer, pastor e redentor, who is speaking only the Father's words, que só fala as palavras do Pai, then how are you going to test me? então como é que vocês vão me testar? How are you going to believe my word? Como é que vocês vão acreditar nas So minhas one palavras? of his words was about the return of Messiah. Então uma das palavras dele era sobre o retorno do Mashiach. One of his teachings was about his first century return. Dos ensinos dele era sobre o seu Yes? retorno no primeiro século. Yes, maybe, no. One of his Sim, talvez words não. was about his first century return, right? Uma das palavras dele era sobre o retorno dele no primeiro século, certo? But you will not believe what I said about my second coming. Mas vocês não acreditam no que eu disse sobre a minha própria segunda If vinda. you don't believe he spoke about me. Se vocês não acreditarem que ele falou de mim. You believe that I'm a Christian God. Vocês acreditam que eu sou um Deus cristão. You don't believe that I'm the prophet like Moses, so you won't put me to the test. Vocês não acreditam que eu sou o profeta como Moisés, então vocês não vão me testar. Your stubbornness and rebellion won't put me to the test because you don't believe that I am the one that Moses wrote about. A sua teimosia e rebeldia vai impedir vocês de acreditar, porque vocês não acreditam que eu sou aquele de quem Moshe escreveu. So if you don't believe Moses, watch this, look up, chin up, neither will you believe when I tell you when I will return in my second advent. If you can't even believe that I am the prophet of Deuteronomy 18:18, any of my words about my return, you will not believe because you don't even believe Moses. E se vocês não acreditarem nas palavras que Moshe falou sobre mim, vocês não vão acreditar sobre o meu retorno, porque nem Moisés conseguiu convencer vocês que eu sou o profeta. So Yahushua is saying, you guys Então Yahusha está dizendo, vocês, pessoal, don't even believe I am the promised Deuteronomy 18 definite article, the prophet. Let me back vocês up. não acreditam nem que eu sou o profeta, artigo definido, Deuteronômio 18:18. Verse 47. Versículo 47. If you do not believe his scriptures, Se vocês não acreditarem nas escrituras dele, when I tell you why I came quando eu disse para vocês quando eu vim, to die for your sins, you don't believe. quando eu digo para vocês por que eu vim para morrer pelos seus pecados, vocês não acreditaram. When I tell you I'm coming back in your lifetime, Quando eu digo que eu vou voltar no tempo de vida de vocês, you don't believe. vocês não acreditam. When I offer you eternal life, Quando eu lhes ofereço vida perpétua,
You don't believe. Vocês não acreditam. Let's go back to verse 37. Vamos voltar para o versículo 37. Pardon me, verse 39. Desculpa, versículo 39. You search the Kitvei HaKadosh. Vocês buscam as Kitvei HaKadosh. I'm in John 5:39. Eu estou em Yohanan, João 5,39. For you think you have eternal life Pois vocês acham que têm vida perpétua simply by studying. simplesmente pelo estudar. Is everybody with me? Tá todo mundo comigo? You don't have eternal life because you study. Vocês não têm vida perpétua porque vocês estudam. You have eternal life because you believe all of my words, or as Stephen said, listen to him. If you want to understand prophecy, stop listening to the futurists, start listening to him. Como o Stefania falou, vocês não recebem vida perpétua estudando, vocês recebem vida perpétua acreditando em mim. Como o Stefania falou, vocês querem aprender profecia? Ouçam as palavras dele. When I first read this as a new Jewish believer, I cried. Quando eu li isso aqui a primeira vez como um crente judeu novo, eu chorei. I said, Yehusha, you're talking about my people. Eu falei, Yehusha, você está falando do meu povo. All my people, they're studying the Tanakh, they're studying the Torah. Todo o meu povo, eles estudam Tanakh, eles estudam a Torá. They're reading Hosea, they're reading Amos. Eles estão lendo Oséias, eles estão lendo Amos. All the scriptures that testify about you. Todas as escrituras que testificam a teu respeito. And they will do everything except E eles fazem tudo exceto come to you for eternal life. vir para ti para a vida perpétua. And you know what Yehusha said to me? That's right. That's why I'm calling you to go fix it. Sabe o que a Ruja disse para mim? Exatamente, é por isso que eu estou te chamando para consertar isso. That's why I became a Jewish evangelist for 15 years. Foi aí que eu virei um evangelista judeu por 15 anos. I won more Jews to Yehusha in 15 years than most churches win in 10,000 lifetimes. Hallelujah. Eu ganhei mais judeus para Yahusha em 15 anos do que a maioria das igrejas em 10 mil tempo de vida. Not because I'm arrogant, because I know what I'm doing. Não porque eu sou I'm arrogante, trained. é porque eu I'm sei a o que eu trained estou fazendo. puppy. Yehusha started training me when I was a puppy. É porque eu sou treinado, eu entendi o que fazer. Eu era o filhotinho que a Ruxa estava treinando desde o começo. Because it broke my heart. Que isso quebrou meu coração. And when Yehusha saw that it broke my heart, he said, okay, then I'm calling you to fix it. E quando a Ruxa viu que partiu meu coração, ele falou, tá bom, então agora eu tô te chamando para você consertar isso. I'll show you why I cried. Let's read Vou this. te mostrar. Search the Torah and the Tanakh. Eu vou te mostrar porque que eu chorei. Vamos ler de novo. Put Busquem na 39 Torá back e up. no Tanakh. For you think you have eternal chayim by reading and studying and analyzing the commentaries like the Talmud. Porque vocês acham que tem a vida perpétua ao estudar, analisar os comentários como o do Talmud. Highlight verse 40, please. But all the studying and all the tea in China, you still won't take the main step. Mas com todo o estudo, com todo o chá da China que vocês tomam enquanto estudam, vocês não dão o passo principal. The main step, the final step, the big step O passo principal, o passo grande, o passo final is to come to me that you may inherit the New Jerusalem and Chayam Olam life and that everlasting. é para que vocês venham até mim, para que vocês herdem a Hayam Olam, a vida perpétua. So they were reading Deuteronomy 18:18, and then eternal life was standing in front of them, and they rejected it. Eles estavam lendo Deuteronômio 18:18 e o cara da vida Just perpétua like some of you. estava na frente deles, eles rejeitaram, assim como alguns de vocês. Yehusha says, you believe in me, Yahusha disse, vocês acreditam em mim, but I'm trying to rearrange your theology and appeal to you and open your heart to the fact that I came back in the first century, but you will not put me to the test. You won't even listen. You're going to take the videos and throw them in the trash. You're going to take the sermons and you're going to delete them. You are dishonoring me. You are seeking the honor that only comes from men and not the honor that comes from diligently searching those things that the prophets have promised. Yahusha está dizendo, a mesma coisa eu estou fazendo hoje, eu estou tentando rearranjar a escatologia de vocês, o ensino perpétuo da minha aliança, cumprida, tudo que eu fiz, mas vocês estão rejeitando igual eles rejeitaram as escrituras que falavam sobre mim no começo. Vocês não conseguem receber isso de coração aberto. Vocês pegam os vídeos, jogam fora. Pegam todos os sermões, jogam no lixo. Vocês não conseguem me receber de novo. Excellent. Thank you. I couldn't do that. Verse 47. Versículo 47. Verse 47. Versículo 47.
All those who do not believe that he would return in the first century, not because we said it, because he said it. Todos aqueles que não conseguem receber o fato de que ele retornou no primeiro século, nós dizemos porque ele disse. If you do not believe that he's the prophet of Deuteronomy 18:18, which means he never lies, and the only words he speaks are the words that the Father injected into his mouth to speak. Se vocês That não includes acreditam, the Olivet Discourse. Hello? That includes the Great Tribulation and the Great White Throne Judgment and the wedding in the first century. Did not that come out of his mouth? Yes or no? That means it was the Father's words. Yes or no? vocês não acreditam nas palavras que o próprio Yahushua falou da própria boca. E qual era o requisito do teste? Deuteronômio 18:18. As palavras que Yahweh colocar na boca do Mashiach. O discurso do Monte das Oliveiras de Mateus 24 não saiu da boca do Mashiach? Ele não falou sobre o julgamento, sobre o casamento e sobre o retorno e a grande tribulação? Sim ou não? Saiu da boca dele. So if you don't believe he returned when he said he would, Então, se vocês não acreditam que ele retornou quando ele disse que retornaria, not only you don't believe him, não só vocês não acreditam nele, you don't believe the scriptures, vocês não acreditam nas escrituras, nor the words of the Father in his mouth. nem nas palavras do Pai através da boca dele. You don't believe the words of the Father Vocês não acreditam nas palavras do Pai in his mouth, na boca dele, and you don't believe the scriptures. e vocês não acreditam nas escrituras. You think that's sad? Vocês acham que isso é triste? It's tragic. É trágico. You think it doesn't break my heart as a spiritual Abba? Vocês acham que Let isso me não back parte up. meu coração como um aba espiritual? I taught these babies the two houses. Thank you, Rabbi. Thank you. Eu ensinei esses bebês as duas casas. Obrigado, Rabino, obrigado. I taught these babies the true name. Thank you, Rabbi. Thank you. Eu ensinei para esses bebês o nome verdadeiro. Obrigado, Rabino, obrigado. I taught these babies the perpetuity of the Moadim as declarations of the gospel. Eu ensinei para esses bebês a perpetuidade das Moadim como declarações do Evangelho. Thank you, Rabbi. Obrigado, Rabino. I started congregations to help them and to disciple them. Thank you, Rabbi. Eu comecei congregações para ajudá-los, para discipulá-los e fazer para eles crescerem. Obrigado, And Rabino. we still honor you and respect you. E a gente ainda te honra e te respeita. But about the second coming in Mas the sobre a first segunda century, vinda do primeiro século, we disagree. a gente discorda. So I'm thinking, disagree with who? Então eu tô aqui pensando, tá, mas vocês discordam de quem? The words of the Father in the mouth of the Deuteronomy 18:18 prophet? Das palavras do pai, da boca do profeta em Deuteronômio 18:18? Disagree with Peter, with Stephen? Vocês discordam de Pedro, de Estevão? But you are agreeing with the coming of Yahushua in the future. Mas vocês estão concordando com os futuristas sobre o retorno de Yahushua no futuro. So that means he was a false prophet. Então isso significa que ele era um falso profeta. By your standards, if you believe he's coming in the future, by your own guidelines, he's a false prophet. So you're worshiping a pagan god because Yahushua is a false god. So if he cannot pass the prophecy test regarding all his words, including the second coming, your problem is not with your former rabbi, sweetheart. Your problem is a serious condition that you and your congregation and your so-called board of elders better get together and discuss what I'm teaching. Y'all better get together and discuss what I'm teaching sooner rather than later. Se vocês estão discordando das palavras do próprio Mashiach, bom, ele é um falso profeta, então. Pelos seus padrões de Deuteronômio 18:18, ele é um falso profeta e vocês estão servindo um Deus pagão, porque ele tem que estar certo em todas as coisas que ele prometeu, incluindo o discurso do Monte das Oliveiras, que falava do primeiro século. Então, vocês têm que... Vocês não estão discordando do rabino antigo de vocês, vocês e o seu suposto painel de anciãos, que, aliás, tem que sentar e discutir esse ensino que eu estou falando mais cedo do que mais tarde. Let's close with this. Vamos fechar com o seguinte. By the way, before I forget, Aliás, antes de eu esquecer, I'm talking to Natan estou falando com o Natan, in Campina. em Campina. When you get a chance, can you rearrange the chapters Quando tu conseguir, você consegue reorganizar os capítulos according to the RSTNE? de acordo com as RSTNE? Because let me give you an example. E deixa eu te dar um exemplo. On the screen, Na tela, put up the boxes like the new covenant. Let me show you and just so everybody can understand. deixa eu mostrar aqui para tu e todo mundo entender. So this is the traditional Christian layout. Esse aqui é o layout normal cristão.
Point to Hebrews. The Hebrews, they put all the Hebraic books in the back. Eles colocam todos os livros hebraicos para o fim. All all the other Bibles, other than the RSTNE, Todas as outras Bíblias, fora as RSTNE, Peter, Yaakov, Pedro, Jacob, Hebrews, Hebreus, Jude was Yahusha's half brother. So these are all considered Hebraic epistles. Judas também era o meu irmão de Yahusha. Então todos esses eram considerados livros hebraicos, né? They're pushed to the back. E esses são empurrados para o fundo. All the Pauline epistles are pushed to the front. Todas essas epístolas paulinas vêm para frente. So please rearrange it the way we have it in the RSTNE. Você pode, por favor, arrumar da maneira como está nas RSTNE? Thank you, Nathan. I appreciate that. If you Obrigado, can. So for instance, once you rearrange that, Uma vez que você rearranjar isso, Hebrews would pop up right behind Acts. Hebreus fica James. logo depois de Atos. So in the RSTNE, we have James and Hebrew. Então nós temos Tiago, depois Hebreus. Point to the Acts, please, right after Acts. Logo depois de Atos, tem Tiago e Hebreus. See that? So thank you. Just please don't forget. I wanted to say that not to embarrass anybody, but so I don't forget. Otherwise, I'll forget. Eu queria dizer isso não para envergonhar ninguém, é só porque eu esqueci se eu deixasse para falar depois. You've done a great job with that. Better than a great job. Você fez melhor do que um ótimo trabalho com isso aqui até agora. But we need to fix that part. Mas a gente precisa consertar essa parte. Okay, Hebrews 12, verse 25. Hebreus 12, versículo 25. And let's get that up on the screen, please. And we close with this. E nós fechamos com isso. But these are we're going to go from 25 to 29. Nós vamos do 25 até o 29. Brethren, this is what Konachowski's been saying now for 90 minutes. Irmãos, é isso que o Konachowski está falando por 90 minutos. See that you refuse him, that you refuse not him who speaks. Vejam que não recusem aquele que fala. For if they escaped not, Pois se eles não escaparam, who refused him who spoke on earth, aqueles que recusaram aquele que falou na terra, if they refused Moses, if they refused Yahusha when he was on earth, se eles recusaram Moisés, se eles recusaram Yahusha quando ele estava na terra, how much more shall we not escape quanto mais nós não escaparemos, if we turn away from him that speaks to us from the Shamayam? se nós virarmos as costas para aquele que fala com a gente do Shamayam? He's saying, I'm going to be back in your lifetime. We refused him when he was on earth. We refused Moses. Be careful not to make the same mistake. He has risen and he is speaking to us from heaven about his return. Ele está dizendo do Shamayam e disse antes quando estava na terra, eu vou retornar no primeiro século, nessa geração. Da mesma forma, quando ele falou na terra e vocês recusaram, não recusem novamente agora que ele fala do Shamayam para nós sobre o seu retorno. Verse 26. 26. Whose voice then shook the earth. Cuja voz então chacoalhou a terra. That's many times in the past. Isso foi muitas vezes no passado. Egypt, Assyria, Babylon, these were all the end of their world, the end of their authority, the end of their heaven and earth. Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, isso foi muitas vezes no passado, o fim do mundo deles, o fim dos céus e da terra deles. Now I dare you to tell me this is not 70 AD. Agora eu ouço vocês dizer que isso aqui não é 70 AD. Look at the end of verse 26. Olha o final do versículo 26. So he's saying to the believers Então ele está dizendo para os crentes, between 30 and 70 AD, entre 30 e 70 AD, that all the heavens and the earths of the past the warnings were given on earth and nobody listened, very few. que todos os céus e a terra do passado foram chacoalhados e pouquíssimos deram ouvidos. Now, one more time, I'm going to shake the heavens and the earth, not just the earth, but also the Shamayam. Agora, mais uma vez eu vou chacoalhar não só a terra, mas o Yes. Shamayam também. This is a prophecy of what? 70 AD. Isso aqui é uma profecia do quê? 70 No, AD? no, that's not true, Sholiach. It's Revelation 21. Ah, não, Sholiach, isso não é verdade, isso é At Apocalipse. the end of the world, É o fim do mundo. when there's a new heavens and a new earth somewhere at the end of the world. Quando houver um novo céu e uma nova terra no fim do mundo. No, sweetheart. The wedding supper of Revelation 19 happened in the first century. Look at Matthew 22.
Não, querido, o casamento de Apocalipse 19 aconteceu no primeiro século. Olha Mateus 22. The great white throne judgment of Revelation 20 happened in the first century. Look at Matthew 25 and the judgment of the sheep and the goats. O julgamento do grande trono branco de Apocalipse 20 aconteceu em Mateus 25. Olha o julgamento da separação entre cabras e bodes. The Armageddon of Revelation 16 is going to happen at some point in the future. No. O Armagedon de Apocalipse 16 vai acontecer em algum ponto do futuro. Não. Look at Matthew 22:7 and Matthew 24. Olha Mateus 22:7 e Mateus 24. Armageddon happened in 70 AD. O Armagedon aconteceu em 70 AD. And 70 AD was the last final administration. Em 70 AD foi a última administração. Yahusha took over. Yahusha tomou conta. His apostles took over. Os seus apóstolos tomaram conta. They are sitting on 12 thrones Eles estão sentados sobre 12 tronos. in the regeneration, and they are judging the 12 tribes of Israel today. Na regeneração, e eles julgam as 12 tribos de Israel hoje. And when verse 26 of Hebrews 12 was written, E quando o versículo 26 de Hebreus 12 foi escrito, the shaking of heaven and earth was within the next 30, 40 years, o chacoalho dos céus e a terra seria nos próximos 30, 40 anos. which John says is the end of the book of Revelation. Que João fala que é o final do livro de The Apocalipse. end of the book of Revelation equates to 70 AD. O final do livro de Apocalipse iguala-se a 70 AD. So if you believe there's going to be more shakings in the future, you're wrong. Se vocês acreditam que haverá mais chacoalhos no futuro, vocês estão errados. We are in the fulfilled prophecy of Daniel chapter 2 and the idol. Nós estamos no fim da profecia de Daniel capítulo 2 e no cumprimento dela. The final kingdom of Nebuchadnezzar's idol, which he demanded the people worship when the music was played. A profecia contra o último ídolo do livro do reino de Nabucodonosor, que ele forçou o povo a adorar quando a música cantava. Vamos começar. Daniel saw a stone, Daniel viu uma pedra, the rock that the builders rejected, a rocha que os construtores rejeitaram, has become the Rosh Piraz and a flat beinenu. It is wonderful in our eyes. se transformou na rocha Pinaz Bezitlat Beinenu, a rocha linda aos nossos olhos. Psalm 118. Salmo 118. Matthew 21, he turned to the Pharisees and he said, one more time, I'm going to shake heaven and earth. Mateus 21, ele virou para os seus discípulos e falou: mais uma vez eu chacoalho os céus e a terra. The Pharisees said in Matthew 21, no, you're not. We control the vineyard. Os fariseus falaram em Mateus 21, não, você não vai porque nós controlamos o vinhedo. Yahusha says, noticias. Yahusha falou, news. The kingdom of Yahuwah will be taken from you and given to a new foolish nation that will bring forth the fruit and pay the rent thereof. A Yahusha olhou para eles e falou, não, Yahweh vai tirar de vocês o vinhedo e vai dar para uma nação tola que vai pagar o aluguel e dar frutos diferentes de vocês. They said, no, you're not. We control the vineyard. Aí eles disseram, não, você não vai porque nós controlamos o vinhedo. And Yahusha said, no, I am coming to change heaven and earth. Aí Yahusha falou, não, eu tô vindo para mudar os céus e a terra. And I will destroy those tenants. E eu vou destruir esses And they said, locadores. oh, Khalifa. Aí eles disseram, o Haliba. Why? Por quê? Because they perceived, Porque eles perceberam, tava na hora, né? that he had spoken this parable, what? About them. About them. Eles perceberam que ele estava falando essa parábola sobre eles. He's saying the stone that break the days Ele estava falando que a pedra que quebrou os dias, of the feet mixed with iron and clay. dos pés misturados de argila e ferro. There's only one time in history that there was an empire mixed with iron and clay. There was only one time in history. Só houve um império na história onde misturavam-se ferro e argila. The iron was Rome, O ferro era Roma, Caesar Imperial Rome. a Roma imperial de César. The clay was not the Jews. No, listen. A argila não era os judeus, não. The clay was the house of the Edomites. A argila era a casa Not dos Edom, Edomitas. Edomites, I-D-U-M, Não Adomitas, a casa dos Idumitas, com I. of whom the throne of Herod was the head of the house of Edom. De quem Herodes era a cabeça dos They would Idumitas. see the doom of Yahuwah. Edom, D-O-O-M, Edom. Eles veriam a condenação de Yahweh. Because Herod the Great built the temple. Porque Herodes o Grande construiu o templo. He refurbished the temple in 200 or 300 B
BC. Ele reconstruiu, reformou o templo em 200 antes do Mashiach. And so the clay or idum Então a argila ou idum and the iron feet of that Daniel chapter 2 idol e o pé de ferro daquele daquele ídolo de Daniel was the capítulo 2 music of doom, was the music of destruction. era a música da destruição e condenação. And the stone would not bring the final heaven and earth. E a pedra não traria o final céu e terra. One more shaking going on. Haveria mais One more shaking going on haveria mais um chacoalhar until those feet were mixed. até que aqueles pés fossem misturados. That happened between 300 Isso aconteceu entre 300 BC antes do Mashiach and 70 AD. e 70 AD. And that kingdom came down in 70 AD. E esse reino caiu em 70 AD. Read Daniel chapter 2. Leiam Daniel capítulo 2. That's when the final shaking takes place. Foi aí que aconteceu o chacoalhar final. Go back to verse 26. Voltando para o versículo 26. One more time, Mais uma vez, I'll shake the heavens and the earth. eu chacoalho os céus e a terra. Verse 27. Versículo 27. And this word one more time signifies this: E essa palavra mais uma vez significa o seguinte: the removing of the things that are being shaken. a remoção das coisas que estão sendo chacoalhadas. All other translation says that will be shaken. No. The Greek is present indicative. Present, Passive indicative. passive indicative, And also present continuous. if you want to be technical. present continuous, that are being shaken. Aqui a palavra fala mais uma vez, significa a remoção das coisas que estão sendo chacoalhadas, não que serão. Presente passivo indicativo, presente contínuo, estão sendo chacoalhadas. The Edomite Pharisaic temple that was constructed, Os idumeus, o templo farisaico idumeu que foi construído, so that only those things that are not being shaken may remain. Well, what's that? That's the kingdom made without hands. para que só essas coisas que não estão sendo chacoalhadas possam permanecer. O que é isso? O reino não construído com mãos humanas. The only kingdom that will not be shaken is the one that cannot be shaken, and that came in 70 AD. So when you deny the second coming in 70 AD, you deny the fact that the kingdom has fully come. O único reino que não pode ser chacoalhado é o reino de Yahweh, que veio em 70 AD. Então, quando você nega o retorno do Mashiach em 70 AD, você está negando o único reino que pode ser completamente inabalável. So when's the next time Yahuwah shakes heaven and earth? Então, qual é a próxima vez que Yahweh vai chacoalhar os céus e a terra? Never. Never. Nunca. Why? His kingdom came. Porque o reino dele veio. He returned Ele retornou in the days of the iron and the clay mixed. nos dias do ferro e da argila, misturados. So we don't have to wait for another kingdom or for the kingdom. Então, a gente não tem que esperar para mais um reino ou o reino. Verse 28. 28. So we believe he's the true prophet. Então, nós acreditamos que ele é o verdadeiro We've profeta. put his words to the test. Nós testamos as palavras dele. And Yahusha, come on, somebody, help me. He passes the test with flying. You get it? On the clouds. Come on, with flying on the clouds. Come on. He passed the test with flying colors. Somebody help me, please. E Yahushua Come on, fez um somebody. teste com cores voadoras. Man, if I was younger with two good hips, I'd stand on this table and dance. Se eu fosse mais novo com 2 quadris bons, eu subia nessa mesa e Now, I'm not a dançava. dancing girl, but I'm a dancing bear. Eu não sou uma menina que dança, mas eu sou um urso que dança. And don't put it past me, honey child. E não coloca isso além de mim, querido. Put me back on the screen. Because Rivka can tell you when I was younger, I did some crazy Billy Sunday Pentecostal things. A Rivka pode dizer pra vocês, quando eu era mais novo, eu fiz I umas stood on coisas... chairs, I stood in movie theaters, I stood on tables. Heck, I even stood in the subway. A Rivka pode falar pra vocês, quando eu era mais novo, eu fiz umas coisas pentecostalmente malucas. Eu subi em mesa, em cadeira, no metrô, eu ficava de pé lá no meio da galera. The New York subway was packed. There was nowhere to sit. Young Moshe was going to work in the Empire State Building on the 51st floor where I had an office looking at the World Trade Center. I was a big shot. O pequeno Moshe, o jovem Moshe, estava indo pro World Trade Center, as Torres Gêmeas. Eu tinha um escritório no 51º andar. Eu era alguma coisa antigamente. But I wasn't big enough to get a seat. When you go in rush hour in the New York subway and you go to work, you ain't sitting, honey child. You standing if you can get in the subway.
Mas eu não era suficiente para conseguir um Essa assento beleza. no metrô, porque na hora do rush lá você não consegue sentar, não importa quem seja. Se você consegue, se tem sorte de ficar em pé lá. So the Father, the Son, and the Holy Ghost Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo said, Masha, disseram para mim, Marshall, open your Bible. abra a tua Bíblia. I said, what? I can't even open the newspaper. Aí eu falei, mas eu não consigo nem abrir o We're jornal. packed in like sardines in olive oil. A gente tava igual sardinha com azeite de oliva na lata. Wow. That's tight. Open my Bible. Abro a minha Bíblia. The Father said, are you hard of hearing? O pai falou, tu tem dificuldade de audição? You find it hard to hear? É difícil você ouvir o que eu tô falando? I said, okay, I'll open my Bible. Aí eu falei, ok, tá bom, vou abrir. Aí eu abri. Devils were scattering one by one. Os demônios começaram a pular um por um. Not only did I have a seat, I had half a row. I can choose any seat I want. As soon as I opened that Bible, the people scattered, man, like they were being sprayed with arsenic. Não importa o que aconteceu. Antes eu não conseguia abrir meus braços. Eu abri minha Bíblia, os demônios se espalharam que eu tinha uma fileira inteira para escolher. Como se tivesse jogado gás mostarda no meio. So if you're in New York or you're in Boston and you can't pack your car, don't worry. Go up to the park cars, hold up your Bible, and everybody's going to pull out and give you the space. Se tu estiver em Nova York ou em Boston, se eu não conseguir estacionar Right, pegar o Maryland, metrô, we'll have plenty abre a of tua places to Bíblia. pack your car. Abre a tua Bíblia que você vai ter espaço para As you go estacionar to teu Fenway carro. Park and watch Cal Yastrzemski. All right. Verse 28. 28. I love Boston. That's what we saved my mother's life in Boston. A gente At salvou a vida da Deaconess, minha mãe at em Deaconess Boston, Hospital. no hospital Diácono. Therefore, receiving a malchut, Portanto, recebendo o Malchut, not being shaken, não sendo abalado. let us have chen, Tenhamos ren, favor, by which we may serve Yahuwah acceptably with reverence and fear. pelo qual podemos servir a Yahweh aceitavelmente com reverência e temor. For our Elohim remains a consuming fire, Pois o nosso Elohim permanece um fogo consumidor. the fire that destroyed the last heaven and earth is the same holiness that's keeping us in the favor of the final heaven and earth, somebody. We're in the final heaven and earth. There will never be another heaven and earth, somebody. Yahweh ainda é o fogo consumidor que destruiu aquela Jerusalém, destruiu o antigo céu e a terra e nos mantém apartados diante dele. Porque nunca mais haverá um céu e terra novos. And that's today's message. E essa é a mensagem de hoje. Because it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Praise Yahuwah. Obrigado, pessoal. Shalom. Shalom, yo. Shalom, everybody. Shalom, everybody. Shabbat.